segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha encher os vossos corações, entrando em seu receptor. Programa Restauração da sua Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Hoje, dia 10, aleluia! 10, trouxemos um 10 aqui, né? O nosso irmão Paulo Jair. Só um pouquinho, irmão Paulo Jair, já conversa com o senhor. Nosso programa, então, sempre aqui ao meio-dia, programa Restauração, de segunda a sexta-feira, na nossa presidência, o nosso querido pastor Humberto Schmidt Vieira. A nossa sede internacional, Avenida Farrapos, 312, acesso pela Voluntários da Pátria, 927. Agora sim, chegou aqui, paz do Senhor, irmão Paulo Jair. Paz do Senhor Jesus, amado pastor Paulo Roberto, paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes, né, pastor? Paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco agora, que vão nos assistir no decorrer da programação e aqueles que também vão olhar durante a semana e todo mês, pastor Paulo Roberto. É um privilégio estar aqui com o senhor sempre. Alegria nossa, irmão Paulo Jair é um obreiro da nossa igreja, ali no Sarandi, com meu amigo pastor, aleluia, glória aqui a Deus. Teve em coma, nosso irmão querido, né? E pastor Valdelírio, mas Deus levantou ele. Verdade. Já está nativa? Provavelmente, pastor Paulo Roberto, vai voltar ativa o próximo mês, mas já está indo nos cultos, inclusive já pregou lá na nossa igreja. Tá brincando. Já tá com o pé que é um leque para voltar, uma Terezinha que dando uma seguradinha ainda, que precisa resolver tudo que precisa resolver, né? Um amigão que a gente tem aí. Muito querido. Nosso querido pastor Valdelírio do Prado, que foi um milagre tremendo, né? Milagre. Grande milagre. Ele esteve, parece que tinha 1% de vida, né? O médico, no dia que conversou com o Natanael, que é o filho dele, né, pastor Paulo Roberto, e pela medicina, o pastor Valdelírio, para não dizer que não tinha nada, né, tem 1%. Aí o rapaz perguntou, mas de ontem para hoje, ele piorou ou melhorou? Ele não tem o que piorar, o médico falou para ele. Se ele piorar, ele vai a óbito. Ah, que coisa, né? Não, eu me lembro quando iniciou tudo isso, nós estávamos acho que foi na mesa diretora, tinha uma reunião, e nós oramos até por ele, e eu senti que ia ser uma carga pesada. Tremendo. Na oração ali eu digo, misericórdia, olha, foi uma coisa, na oração eu senti assim, e a recém tinha sido internado. Digo, vai ser uma guerra isso aí. Pastor Paulo Roberto, e por incrível que pareça, ele tinha me escalado umas 3 semanas antes para me pregar no culto de doutrina, na quarta-feira. Mas ele estava bem, estava bem, né? Não tinha pegado Covid. Dali uma semana ele pegou Covid. E como eu estava escalado nessa quarta, então falei para os irmãos, a gente sempre procurou obedecer e levar à risca aquilo que nos é determinado pelo nosso líder, né? Então eu disse, então tá. Aí eu não tinha como conversar com ele, porque foi para o hospital e logo foi entubado.
Então, o dia que eu estava escalado, nesse dia, isso ali foi uma semana depois que ele foi entubado. Eu falei para toda a igreja lá, porque Deus me deu uma visão do pastor Valdelírio, lá na nossa igreja, nessa quarta-feira. Tinha uma Naquela irmã, quarta que não naquela quarta que eu fui Antes pregar. dele ser internado. Não, ele já estava internado e tinha Ah. sido entubado já. Aí depois... Fazia uma semana que ele estava entubado. Tá. Então Deus me deu uma visão. Não fazia uma semana, fazia 3 dias. Deus me deu uma visão do pastor Valdelírio entrando lá na igreja. Olha que tremendo. Ah, o irmão me contou. Com a Bíblia, de casaco azul e sapato preto. Deus me mostrou ele lá. Eu falei para toda a igreja. Falei para toda a igreja isso. Eu disse, irmãos, Deus me mostrou o pastor Valdelírio entrando aqui na igreja. O pastor Valdelírio vai voltar. Deus vai trazer ele de volta. E naquele dia, pastor Paulo Roberto, nós fizemos uma oração. Eu convidei toda a igreja. Mas para nós orar com guerra, como o pastor Isso Silvio aí. nos ensinou. Eu me lembrei do pastor Humberto, eu estava lá no Vale da Oração, quando oramos pelo pastor Humberto. Então o pastor Silvio nos colocou em linha e disse, agora nós vamos orar uma oração aqui. De guerra. E nós vamos avançar no mundo espiritual. Cada passo que nós der para frente, nós estamos avançando pela É isso vida do aí. pastor Humberto. É isso aí. Então eu fiz isso. Eu disse, irmãos, aqui é a igreja, nós não estamos no vale. No vale tinha espaço. Aqui nós estamos na igreja. Mas um passo adiante nós vamos dar. Nós vamos todo mundo orar com guerra. Como se todos tivessem com microfone. Me lembrei muito do pastor Silvio. Isso O pastor aí. Silvio é um homem de guerra. É. Então eu disse, nós vamos fazer essa oração com garra. E vamos ministrar em nome de Jesus. Que Deus esteja junto com o nosso pastor Valdelírio. E fizemos isso, demos aquele passo. E eu falei para a igreja. E por incrível que pareça, pastor Paulo Roberto, a minha sogra, a irmã Sônia, diaconisa da igreja, ela estava agora no culto que o pastor Valdelírio foi. Ela olhou para mim, antes do pastor Valdelírio chegar, disse, só falta ele chegar aqui de casaco azul e sapato preto. Aí quando eles olharam, assim, até inclusive tinha alguns irmãos que ficaram olhando, coisa ele chegou incrível. de casaco azul e também de sapato preto. Pá. Tremendo, né? Tremendo. Olha como Deus é tremendo. É, eu fico muito contente pelo que Aleluia. Deus tá fazendo. Oh, glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui. Em nome Ah, de... ele vai vir, ele tem um amor muito grande pelo Senhor. Ah, eu também. Oh, Ah, glória, rachura. eu me emociono porque eu gosto muito do Aleluia. pastor. Glória a Oh, glória. Deus deu a vida para ele, Deus. É, literalmente. agora que coisa boa a igreja ver assim, né? Sim. Com essa união. O irmão Paulo Jair, daqui a pouco a gente vai começar a conversar. Os irmãos têm que entender uma coisa, irmãos. Essas pessoas, eles... o nosso programa é um programa assim um pouco diferente. É uma entrevista, mas é uma entrevista que a gente conversa com as pessoas, né? Não é aquela coisa que tu vai trazer... Inclusive, eu conversei com o pastor Humberto, fiz um pedido para ele, para as programações. Foi ontem, ele disse assim, irmão Paulo, tu é o diretor, o que Deus te dirigiu, tu faz. Ah, eu fiquei tão contente Glória a Deus. por essa liberdade. Então, assim, irmãos, para os irmãos entenderem, às vezes a gente conversa, é um diálogo que a gente tem aqui. Qual é a intenção de trazer um obreiro aqui? É valorizar o obreiro, né? O meu sonho é trazer Amém. o máximo de obreiro que eu puder. Então, assim, ó, é uma entrevista, mas ao mesmo tempo a gente está valorizando o obreiro, É verdade. está mostrando que a gente ama ele, que o ministério, eu vejo que nós estamos aqui representando o ministério. É verdade, pastor Paulo. Estou representando o ministério aqui. Aleluia. Eu não tenho nada, irmão. Amanhã depois terá outra pessoa aqui. Amém. Então a gente. E eu faço as coisas de coração, irmão. De coração. Glória a Deus. Então, às vezes a gente começa a falar. Por exemplo, eu fiz uma entrevista com um irmão. Esse irmão teve um problema muito sério. E ele. Às vezes as pessoas falam com a gente, irmão, me ajuda, eu sou muito tímido. Amém. Então a gente, junto ali, tu vai, né? Então as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Amém. Então o fato da gente conversar com os irmãos aqui é para a pessoa se sentir à vontade, né? É Para a verdade. pessoa se sentir em casa, né? Mas então assim, ó, o irmão Paulo Jair, deixa eu apresentar ele aqui. Ele é um obreiro ali do Sarandi, presbítero da igreja, Amém. né? Veio lá do interior. Eu tive o privilégio de conhecer É verdade. o irmão dele. Vocês vão se achar agora aqui, hein? O irmão Ageu, né? Pregador, pregou muitas vezes. Ele era de Sarandi. Agora ele tá no interior. É Fontoura Xavier? Porto Xavier. Porto, tem 2, né? É. Porto Xavier. E não faz muito tempo,
a gente chama irmão Paulinho, né? Amém. Perdeu seu pai. Eu conheci o seu pai, né? E conheci sua mãe também. Minha mãezinha. É, isso mesmo. Uns servos de Deus. Eles devem estar assistindo nós aqui, pastor Paulo Roberto. Sua família? A minha mãe, o Ageu. O Ageu, meu amigão Ageu. É, glória a Deus. O Ageu faz um trabalho excepcional, excepcional, de tenda. E tem um ônibus. É, coisa muito linda, muito linda. Vamos lá então. Oi? Ele tá enlouquecido lá, pastor, com essa situação que não consegue fazer nada. Ai, Jesus. Meu Deus. Irmão Paulo, e aí como é que foi a sua jornada? Como é que o senhor veio para a igreja? Como é que o senhor conheceu Jesus? Pastor Paulo Roberto, eu quero relatar para o senhor aqui, mas antes eu sinto assim um desejo de expressar essa colocação que o senhor fez sobre trazer o obreiro. A unidade, né? Coisa tremenda, isso aí vai muito mais além dessas colocações que o senhor fez. Isso aqui é um canal que Deus abriu para literalmente aqueles obreiros, aqueles irmãos ou irmãs que estão junto conosco na guerra, pastor Paulo Roberto. Que estão guerreando, porque tem gente que está nos assistindo agora, mas está numa guerra terrível. Bom, isso é verdade. E Deus nos abriu essa porta tremenda para saber que não tem o pastor Paulo Roberto, não tem o pastor Humberto, não tem a mesa diretora, não tem os pastores só orando por vocês. Tem uma igreja toda orando, e não só orando, pastor Paulo Roberto. Eles querem que a vitória chegue para a vida dessa pessoa. Esse é o objetivo. Eu fico feliz, toda oportunidade que eu tenho de vir aqui, eu abraço com as duas mãos, porque eu me lembro do pastor Humberto. Quando eu comecei a vir para a sede, eu ouvi o pastor Humberto dizer assim: toda oportunidade que vim para ti fazer, abraça, como se fosse a última da tua vida. E faça, mas faça com amor e dedicação. Faça para Deus, porque é Deus que está te oportunizando. Nunca mais esqueci disso. E eu tenho um temor muito grande. Quando o senhor me convidou, quando alguém me convida, a irmã Tainê, eu estava aqui num programa de rádio de domingo, que nós fizemos aqui a Live dos Cavaleiros. Bem cedinho, hein? Das 7 às 9 da manhã. Domingo. Mas eu acordo com uma alegria no domingo, pastor, para vir aqui. Com muita alegria. Que coisa boa. Então, no final dessa live, a irmã Tainê falou para mim que Deus falou com ela, que era para mim vir aqui na segunda-feira no programa do Ombro Amigo. E eu disse para ela que eu ia responder para ela, porque eu não sabia de algumas atividades que talvez eu tivesse. Mas quando ela me falou que Deus falou com ela, eu disse: não, eu não vou dizer não para nossa irmã, porque se eu disser não para ela, eu estou dizendo para Deus. Se Deus falou com ela, eu vou vir. Então eu vejo um movimento de Deus sobre isso, pastor. Então como é que eu vou dizer não para Deus? Né? E se eu tenho saúde, só o fato de eu estar aqui conversando com o senhor e respirando, já é um fato de eu estar alegre. Já é um fato de eu estar aqui agradecendo a Deus. Eu não tenho que sair de lá de casa para vir aqui num programa com o senhor. Ah, eu vou lá porque alguém vai me enxergar, alguém vai me ver. Não, eu vou sair daqui porque eu sou grato a Deus. Claro. Porque Deus tem tido misericórdia de nós. É assim, pastor Paulo Roberto. O meu paizinho, como o senhor falou, ele orou mais ou menos 20 anos com a minha mãe para mim me converter de volta. Porque eu saí da igreja. Uhum. Meu pai é um homem de oração. A minha mãe está lá a prova disso, que eles têm calo no joelhinho, pastor Paulo Roberto, de orar. Então, a minha conversão foi assim. No ano de 2012, 2011, eu trabalhava de empregado numa empresa, então tinha ganhado 13º, tinha recebido férias, tinha recebido salário. Em 2011 para 2012 deu em torno de uns 5 mil reais e alguma coisa. Era um bom dinheiro. Era um bom dinheiro. Então todo esse valor que eu peguei, sabe o que eu fiz? Gastei tudo em droga. 4 dias amanhecidos sem dormir. 2011. E o meu pai e a minha mãe... no interior? Aqui, em Porto Alegre, eu já estava aqui. Isso, meu pai e minha mãe nunca sonharam isso, que eu fazia isso. Porque eu fui uma família de princípio, que o meu pai me ensinou a ser crente. O meu pai faleceu agora há 1 mês e pouquinho. 46 anos de fé. Não, homem fiel a Deus. Eu conheci ele. Me ensinou princípios. Infelizmente eu vim para cá e fui para o caminho errado. O caminho errado que eu digo foi as más companhias de uso de entorpecentes. E eu fui ali... Nunca fui viciado, mas nesse final de ano o diabo queria era me destruir, em 2011. Mas o senhor já usava alguma coisa?
Sim, eu fumava, porque eu tocava em bailão, eu bebia, comecei a usar cocaína, nunca usei crack, mas usei cocaína muitas vezes. Inclusive nesse 2011, eu fiquei 4 noites virado sem dormir. Ah, que loucura. Com um carro de uma empresa que eu trabalhava. Podia olha dar que uma perigo. sequela, né? Imagina que perigo, olha do que Deus me livrou. E quando eu fui virar 2011 para 2012, eu já estava em casa no domingo. E Deus, hoje Chegou eu entendo. em casa sem nada. Sem nada, sem nenhum real. Morava com meu irmão, com o Thiaguinho ainda. Nós morávamos junto, que nós tínhamos uma casinha ali, onde é a casa do Thiago hoje. Então nós éramos 3, eu, meu irmão, Thiaguinho e meu irmão Eliseu. Nós morávamos aqui. Então eles não tinham condições de fazer uma laje. E eu peguei e fiz a laje para nós morar todos juntos. Entendi. E depois ainda acabou dando problema lá, meu irmão, o Eliseu foi embora e eu fiquei com o Thiaguinho. Então eu cheguei lá na casa dele assim, decepcionado, triste. Bah. Naquele momento Deus já tocava o meu coração, que eu deveria abandonar essa vida, que essa vida não era para mim. E nessa virada de ano, meu pai e a minha mãe estavam orando 2 horas da manhã. Deus falou pro meu pai na vigília, lá no Saltinho, na nossa igreja. Não sei se o senhor chegou lá, acho que o senhor não foi lá. Deus falou com meu pai e com a minha mãe, hoje eu vou dar a vitória que tu está me pedindo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu me alegro muito isso, porque eu me lembro, meu pai contando isso com entusiasmo. Ele dizia para mim, e Deus falou comigo, pastor Paulo Roberto, de manhã cedo, no domingo. Hoje eu vou mudar a tua vida, hoje eu vou mudar o teu cativeiro. E eu falei para o meu irmão José Odil, que hoje está afastado da presença de Deus, mas nós estamos orando por ele. José Odil gosta muito do pastor Paulo Roberto também. Então, eu disse para ele, hoje eu vou para os braços de Jesus para nunca mais voltar atrás. Para nunca mais. Eu nunca mais quero essa vida de escravidão para mim. E isso, pastor Paulo Roberto, em 2010 eu tive no meu pai uma irmã da Argentina que nunca me viu. Ela disse para mim, Deus tem uma obra com a tua vida e Deus vai fazer essa obra na tua vida, querendo tu ou não. Tu vai me servir, olha só o que Deus falou para mim, tu vai me servir numa cadeira de roda. Eu fiquei até meio assim pensando, mas será? E sabe que o diabo projetou uma cadeira de roda para mim, pastor? No decorrer de 2011, nós estávamos numa... Nossa, o plano de Deus era tão firme que se o irmão rejeitasse, ia até para uma cadeira de roda. Não, e olha só o que aconteceu. Eu estava numa festa com 3 amigos mais, e pra Serra aí, e nós fomos sair num sábado à noite para ir para um bailão. E quando nós estávamos indo, eu não sei de onde, o rapaz não estava tão violento no carro, devia estar uns 60 por hora. Mas não sei o que houve, ele entrou numa água assim, acoplanou o carro, um Gol geração 5. Um Gol novo, tava novo o carro. Novo. E acoplanou o carro e nós descemos um penhasco. Nós caímos mais ou menos uns 14 metros para baixo de um penhasco. Agora o senhor veja se Deus não estava querendo cumprir o que ele tinha falado comigo. 14 metros, imagina o peso que chega lá embaixo. Não, as pessoas que chegaram e olharam disseram, não tem ninguém vivo daí. E nós estávamos os 4 sentados no cordão, lá em cima na avenida já. Que nós tínhamos saído lá de baixo. Eles olhavam lá para baixo. Não, ninguém sobreviveu. Todos nós sobrevivemos. O único que sofreu um arranhão nas costas foi o motorista do carro, que furou um pouquinho as costas, mas só isso. E ninguém ficou com sequela de nada. Então ali eu já vi 14 a mão metros. de Deus. Uns 14 metros, caímos num penhasco, imagina aquelas serras ali, das serras aqui perto de Caxias ali. Mas terminou o carro, né? Não prestou para nada. Então, dali de 2011 para 2012 eu voltei para Jesus. E eu disse uma frase, eu nunca mais vou voltar para trás. E eu liguei para o meu pai e disse para ele que naquele dia eu estava voltando para os braços de Jesus. E aí ele passou a me contar em lágrimas, chorando. Meu filho, Deus falou comigo sobre ti hoje. E isso é um presente de Deus que tu está dando para o pai e para a mãe. Então foi isso a minha conversão, pastor. Glória a Deus. Mas que coisa linda. E como é que foi que o senhor, porque eu sei que o senhor começou a trabalhar e já dirigiu a igreja, chegou a dirigir 2 ao mesmo tempo, né? Sim. Como é que foi a ingressão no ministério? Então, pastor Paulo O que Roberto... o senhor achou, assim, quando o senhor veio para a restauração, assim, porque o sistema é dinâmico, né? Reunião de obreiros, jejum. Eu aderi isso tudo, pastor, e para mim nunca teve dificuldade, nunca tem dificuldade. É tão verdade que o senhor, todas as nossas reuniões de obreiro,
que nós temos aqui, nós temos a nossa presença ali, né? Que ele é registrado. Sim. Se pegar, eu faz 9 anos que eu estou no nosso ministério. Graças a Deus, e sou feliz aqui. Eu não vejo outro, eu olho para tudo que é lado, eu não vejo outro lugar para mim estar servindo a Deus a não ser aqui. Não é porque eu estou aqui com o senhor hoje, mas é porque eu olho para a Bíblia e olho para o que nós pregamos aqui e eu acho e vejo que nós pregamos parecidinho com a Bíblia. Então é aqui que eu quero ficar, porque daqui eu vou para o céu. Então o que acontece? Se o senhor olhar aquela lista de obreiros ali, se eu tiver 3 faltas é muito. Todas as reuniões de obreiro. 9 anos. Eu sou, em 9 anos. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa, assim. Imagina as férias, tudo teve nesse meio tempo. Aí. Todo. O meu pastor que me doutrinou foi o pastor Alvacir. Ele disse assim para mim, meu irmão, olha só, 3 meses ele me recebeu na comunhão e disse assim, ó. E ele falava muito bem do senhor. Não, ele fala, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Pastor Moisés também falava muito bem. É do meu senhor. amigo também, o pastor Moisés. Muito querido pastor Moisés. Nos pastoreou aqui. Ele que me botou nessa branca para cuidar. É uma bênção. Foi ele falava que... muito bem do senhor. E por incrível que pareça, para mim cuidar da primeira igreja, eu estava em Porto Xavier. Eu creio que isso é uma das características do obreiro. A pessoa tem que se dar bem com o seu líder. Pelo amor de Deus, moça, a pessoa não se dá bem com o líder, alguma coisa está errada. Tu tem que ser amigo, né, não, pastor Paulo alguma Roberto? coisa não está batendo bem. Porque o teu líder tá ali para te ajudar e para te cobrar. Aí é um problema. Porque quando o líder cobra, o liderado às vezes não aceita. Só que a gente precisa entender que nós temos que ser amigo do nosso líder. O nosso líder quer o nosso bem. Quando a gente olha para ele assim, parece que a repreensão, no primeiro momento, parece que é dura. Mas dali um pouquinho tu vai ver que aquilo ali te ajudou. Com certeza. E eu sempre assimilei isso. Com Quando certeza. um líder me chamou a atenção, baixei a cabeça. E baixo. Então eu fiquei até com vergonha. Essa semana eu estava conversando aí com um pastor da nossa igreja. Não vou dizer o nome dele por questão de ética. Mas ele disse assim para mim, imagina um pastor. Ele disse assim para mim, um irmão, tu me perdoa. Eu vou corrigir essa falha que aconteceu. Eu disse, pastor, eu que tenho que pedir perdão pro senhor por estar lhe importunando, né? Porque a gente tem que se colocar no nosso lugar, né, pastor Paulo Roberto? Se nós temos um líder, por quê? Quem instituiu primeiro foi Deus, né? E a nossa liderança é para ser obedecida. Nós pregamos aqui sobre isso. A benção da obediência vai gerar frutos tremendos na nossa vida. Eu sei que eu colho isso. Então, eu tenho uma vida assim, quando eu vim para a igreja, eu não tinha nada. Aí que nós estamos conversando, o senhor puxa minha orelha se eu estiver falando muito, né? Não. Eu estou aqui para também ouvir muito as suas colocações, porque o pastor Paulo Roberto é uma pessoa que, não por eu estar aqui, mas ele é um homem que eu me espelho bastante nele. É um homem de Deus. Inclusive, umas saídas que eu dei com ele. Eu sei que Deus usa o pastor Paulo Roberto em milagre. E por incrível que pareça, isso pega. Se tu começar a andar com gente que tem talento, que tem dom de Deus, e tu começar a olhar para ele, começar a seguir o que ele faz, começar a agir como ele age, ser fiel a Deus, Deus vai te usar também. É coisa tremenda. Inclusive Deus já me usou em alguns milagres depois que eu saí com o senhor, sabia? Tremendo isso. Já falei isso pro senhor, né? Eu tô falando isso agora porque eu sei que o senhor é um homem humilde, é um homem que dá glória tudo para Deus. Eu sei que é isso que o senhor quer. Isso tem que estar no nosso coração. Então, pastor Paulo Roberto, essa é a forma que eu entrei na igreja. Desde que eu entrei aqui, o meu irmão me conduziu para o Ministério da Restauração. Ele, na época, era segundo encarregado da nossa igreja na São Borja. Ingressei aqui. E eu tenho o privilégio de estar aqui. Morreu? Não, o irmão José Odil. O irmão José Odil é um homem que estava na casa dele. Um dia, quando o senhor pregou na tenda na São Borja. Sim. O senhor lembra? Sim. Ele levou o senhor lá na casa dele. Me lembro. Levou lá porque ele gosta muito do senhor. Então, ele que me colocou na igreja ali. Olha me ajudou. só. Hoje ele está afastado. Mas Deus está trabalhando e vai trazer ele de volta. Sim, com certeza. Que eu tenho orado por ele, pedido a Deus que Deus traga. Uma das promessas que Deus fez para minha vida é que se eu for fiel, Deus vai salvar toda a minha família. E esse é o meu desejo. Estamos orando pelo Tiaguinho. Tiaguinho está com Covid, pastor Paulo Roberto. Eu creio que ele está nos assistindo. Muito e eu disse para ele que eu ia pedir para o senhor orar por ele. Um rapaz respeitador. O irmão Paulo trabalha com vidros, né? E lá em casa, normalmente, é os irmãos que trabalham. O Tiaguinho foi lá. É verdade. Um rapaz extraordinário. Muito querido, muito querido.
Ele tem um carinho grande pelo senhor. É, respeitadora. Ah, olha, gostei muito, muito dele mesmo. Oh, glória a Deus. Eu até, inclusive, levei ele no médico há pouco, mas tá tudo bem, graças a Deus. Saturação tá 98, ele Tá bom, tá tá oxigenando muito bem. Boa saturação. Tá, ele tava preocupado, que ele tava com muita dor no corpo, e faz 3 dias que ele tá com vômito de noite. É um sintoma, Então né? ele ficou preocupado, aí eu levei ele no médico. Eu disse, não, vou te levar, põe os procedimentos aí direitinho. Até perguntei para uma médica, tava conversando com o irmão Vinícius, perguntei para Isso, a obrigado. irmã Daliane, né, se eu Isso, poderia obrigado. levar ele. Ela disse, não, toma os cuidados, pode levar sem problema. É isso aí. Então isso aí. levamos ele Não, é prudente. e graças a Deus já está em casa agora. Eu creio que já está no 7º dia. Acredito que daqui para frente vai É isso aí. melhorar. Mas falei para ele que o senhor vai orar por ele depois. Vamos orar, não deixa a gente esquecer. Glória a Deus. É. E é isso, então... Pastor Como é que- Paulo, E aí o senhor ingressou para dirigir igreja, né? Sim. Era a pergunta inicial, vamos ver. Pastor Moisés Maciel, eu cheguei de Porto Xavier num domingo, na segunda fui no ensaio. Grande ensinador, inclusive. Sim. Mas o pastor Moisés Maciel, até hoje, eu me dou muito bem com ele. Uma benção. Então, o que acontece? Ele me chamou, ele e o presbítero irmão Valmor, que hoje ele tá na frente da nossa área lá, enquanto o pastor Rodrigo não retorna. Uma benção. O presbítero irmão Valmor, nessa época, era o 2º. Então, eles me chamaram na segunda e chamaram irmão Paulo. Deus tem nos orientado aí a colocar o irmão, se o irmão tem como assumir uma igreja. Eu digo, bah, mas Aí o irmão se assustou. eu nunca pensei assim em dirigir uma igreja. Eu já era segundo na São Borja, mas eu nunca me deu, até tomei um susto, né? Eu não tomei um susto maior porque Deus falou comigo em Porto Xavier. Até bom. Deus usou o irmão Ageu para dizer para mim, ó, esta semana eu tô colocando um trabalho nas tuas mãos e tu não diz que não, porque sou eu que tô te dando. Não, acho que servo de E Deus. aí eu cheguei aqui e Deus eles me usa, vieram com essa Ageu. proposta. Tremendo. Eu digo, meu Deus, eu disse, pastor, se Deus está dirigindo o senhor, quem sou eu para dizer não? Então vamos lá. E fomos para Asa Branca. Inclusive o senhor pregou lá, né? Asa Branca, sim, é. Pregou lá. Nós fizemos um trabalho abençoado lá, graças a Deus. Eu lembro-me, a última campanha que nós fizemos lá, pessoas ficavam no alambradas, não conseguiam entrar na igrejinha, que a igreja não é tão grande, mas ficavam no alambrado, pegado nas grades lá assistindo o culto. Uma glória de Deus tremenda. Deus nos honrou na Asa Branca, pastor. Tivemos luta, quem não tem líder tem luta. Não, isso aí é... Pastor Humberto disse para nós que nós somos chamados para resolver problema. Eu me lembro uma vez que eu tive com o senhor lá, e o senhor foi levar não sei se foi uma família em casa, e o pessoal tava com medo, porque tinha muito tiroteio lá. Não, mas não dá para ir para aquele lugar. Não, Deus, não, vamos lá sim. E entramos, largamos, fomos embora. Tinha muito tiroteio, era um perigo, né? Certa hora da noite, foi depois do culto, fomos juntos lá. E Deus nos guardou. Um testemunho tremendo, eu vou falar para o senhor, pastor. Quando eu assumi a Asa Branca, estava um fogo cruzado, estavam se matando na frente da igreja. Bah. Eu disse para os irmãos... Acho que foi ali que realmente morreu um, né? Morreu mais de um. É, na frente da igreja, isso é verdade. Isso. É. Não, e quando eu assumi ali estava um fogo cruzado. Eu disse para os irmãos estavam até com medo de ir na igreja. Então eu disse para os irmãos, olha só, quem tem coragem de vir orar comigo 3 horas aqui na segunda-feira? 3 da manhã. 3 horas. 3 horas, ficar 3 horas orando. Iniciando às 19 horas, às 22 horas da noite. Entendi. Toda segunda. Eu não dou até o final desse mês e não dá mais tiroteio aqui. Não deu outro, eu não falei, eu profetizei, pastor Paulo Alberto, acredita nisso? Nunca mais deu tiroteio, até hoje não deu tiroteio mais lá. Pra glória de Jesus. Então, umas coisas loucas assim que a gente... Deus é tremendo, né? Meu Deus, coisa tremenda. E eu me lembro, pastor, olha que tremendo, eu disse assim para a igreja, se vocês não virem orar comigo, Deus vai mandar gente orar comigo aqui. Quando eu cheguei lá, a única pessoa que estava lá era a irmã que era do pilar da oração, a irmã Olívia, uma irmã guerreira. Ela é sogra do pastor Marcelo Oliveira. Sim. Ela era do pilar da oração. Ela estava de joelhinho dobrado quando eu cheguei. Eu cheguei antes das 7. Ela já estava de joelho dobrado lá. Bah. E quando eu dobro o meu joelho, sabe quem é que entrou? Uma pessoa que nunca entrou na igreja, com as argolas de brinco desse tamanho, toda pintada, Aleluia. toda produzida, dobrou o joelho e orou 3 horas conosco ali, sem levantar o joelho. Bah.
E nunca mais deu tiroteio ali. Pode perguntar pros irmãos que presidem a igreja lá. E no tempo que o senhor estava orando, algumas vezes dava tiro ali? Nunca mais deu, desde a segunda-feira que eu comecei a orar. Acabou. Nunca mais deu. Vocês ficaram um mês orando? Ficamos um mês orando. Pô. Naquela oração prevaleceu muito mais de um mês, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses orando, 3 horas. Aleluia. E Que Deus coisa foi fiel. extraordinária, né? Eu nunca na minha vida levei tantas pessoas ao batismo como nós levamos na Asa Branca. Nós levamos, acho que aproximadamente umas 35 pessoas ao batismo naquela igreja. Agora o senhor vê, né? O senhor assumiu ali com um problema. Sim. Tava ali o problema. E aí o senhor usou aquela situação como forma de bênção, Claro. né? E Deus resolveu e abençoa muito mais. Muito mais, a igreja está abençoada lá Agora hoje. a pessoa quando vê um problema se assusta, fica com medo. Não, irmão. O limão, ele é ácido, né? É. Mas dá pra fazer uma boa limonada, né? A gente tem Deus, né, pastor Paulo Roberto? Nós não Isso. podemos temer. É O que acontece? A gente não pode atentar, né? É, exatamente. Agora, temer, a gente não pode jamais ter medo. Deus está conosco. É isso aí. Deus cuida de nós. Quem nos coloca e quem vai adiante é Deus, né, pastor Paulo Roberto? Então, por isso, a gente precisa confiar. O que acontece? A maioria das pessoas, elas não têm confiança em Deus. Eu tenho que confiar em Deus muito mais do que no dinheiro que eu tenho para pagar uma conta ali que eu vou pagar amanhã. Muito Com mais. certeza. Essa confiança tem que ser uma confiança tremenda. Isso tem que estar no nosso coração. Isso, graças a Deus, eu sempre tive. Deus me deu isso. Isso é tremendo. A gente entende que não é para todos. Alguns têm uma confiança até um certo ponto. Mas chegou de um certo ponto para lá, já não tem mais confiança. É a misericórdia. de Deus. É, mas a gente precisa ter uma confiança total. Como me ensinou o pastor Resplandes, né? Dizia ele, nós temos que confiar que o impossível Deus vai tornar possível. É. E pronto. E é tremendo. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos. Então, o irmão falou aqui do trabalho, né? Que ele assumiu. Amém. E também Deus deu uma empresa para ele. O irmão tocava, né? Tava lá no mundo tocando. E agora veio para Jesus a sua profissão que ele tinha, terminou. O que aconteceu, irmão? O que Deus fez na sua vida? Isso é tremendo, pastor. Olha só. Quando eu comecei a frequentar os cultos, então Deus levantava, seguidamente Deus levantava um profeta para dizer, foi Deus que te escolheu, eu vou te levantar, eu vou fazer coisas tremendas através da tua vida, eu vou te dar tudo, eu vou te dar empresa, eu vou te dar isso. Mas eu pensava comigo assim, pastor, mas empresa, será que eu tenho condições de ter uma empresa? E a gente fica assim, porque Deus é tremendo, Deus é perfeito em tudo, né? Então Deus falava isso comigo, eu vou te alcançar ministério para te administrar. Eu digo, meu Deus, mas é muita promessa de Deus, como é que eu vou fazer isso? E ali eu comecei, não demorou muito. Deus abriu uma porta para mim, abrir uma empresa, esquadria de alumínio. Esquadria de alumínio. Esquadria de alumínio, vidro temperado, hoje nós De primeira linha. Hoje nós temos uma empresa, eu não digo uma tremenda, de uma empresa grandona, mas é uma empresa que está trabalhando, atende bem os clientes. 100%. É uma empresa que se preocupa em ter qualidade. E o Tiaguinho, sem palavras, né? O senhor sabia que ele aceitou Jesus, pastor Paulo Roberto? Ah, coisa boa. Ontem, ele me ligou, não foi eu que falei para ele me ligou e disse assim, Paulinho, O Tiaguinho é o irmão dele. disse assim para mim, Paulinho, eu quero me reconciliar. Oh, glória a Deus. Aí eu disse pra ele, tu quer... Eu dei um pulo de alegria, o senhor pensa na felicidade. Eu não conseguia quase me conter de tanta felicidade quando ele me falou isso. Aleluia. Eu disse, maninho, tu quer se reconciliar? Eu vou te reconciliar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Tu vai fazer uma confissão agora e eu te reconcilio agora, pra glória de Deus. Ele fez toda a confissão. E eu orei por ele e ele tá lá, reconciliado. Diz que tomou uma decisão e quer ser crente e pronto. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Então nós temos essa empresa, pastor, funcionando. Não tinha, para quem não tinha nada, né? Para quem não tinha uma bicicleta, quando eu fui pra igreja não tinha uma bicicleta. Como é que é a história que o senhor falou, pastor Humberto? Não tinha um pinto para dar água. Então não tinha um pinto para dar água. E isso eu falei num congresso aqui. Ah, é. Congresso da Juventude. Então Deus me deu empresa. Eu era um mundano desse tipo assim, uma toa. Sabe o que é isso, pastor? Era um sem vergonha, Imagina. um cafajeste.
Deus disse para mim, vou te dar uma esposa, vou te dar família, vou te dar casa, vou te dar... Olha só, Deus tem me dado tudo. Eu vou te dar igreja, tu vai ser pastor. Olha só. E quando o senhor ouvia essas profecias, o que passava na sua cabeça assim? Bah, eu pensava, mas isso é muita misericórdia de Deus com a minha Não vida, pode, porque eu não mereço isso nada disso. Às vezes eu até pensava, será que o irmão não se enganou de pessoa? Que não pode. E olha, tá acontecendo tanta coisa com a minha vida. Claro. Tanta coisa, pastor Paulo Roberto. Esse ano agora de pandemia, que é um ano que muita gente se afastou de Deus. Foi o ano que eu mais me aproximei de Deus. Foi o ano que eu mais procurei ter intimidade com Deus. Agora tem uma coisa, aleluia. Eu vejo assim também o senhor que, para quem não sabe, eles pegam cedinho, é um trabalho pesado ali. Sim. É vidro e fazendo janela e, meu Deus do céu, e não é fácil. Mas um dia eu me lembro, isso aí me chamou a atenção. Daí ele falou assim, eu vou no vale lá. Não estava escalado nada, né? Não. E foi pro vale, puxa vida, olha, isso aí é uma coisa muito boa. Mas o senhor quer saber, o ano passado... Só Deus, hein? Eu tenho um presbítero, um amigo meu da Leopoldina, presbítero irmão Wilson Machado, talvez o senhor conheça ele. Ele é meu amigo. E esse é um amigo que vale a pena ter por perto, pastor Paulo Roberto. Porque esse é um amigo que te leva para oração. No começo de 2020... Isso é importante. Não, eu tenho dito para Deus, Deus, eu quero amizades que vão me fortalecer na minha vida espiritual, Senhor. Pastor Beto sempre falava para mim algumas coisas assim, ó, e às vezes a gente não... o passar do tempo a gente não observa tanto, né? Sempre é importante tu andar com pessoas que são superiores a ti, espiritualmente falando. Exatamente. Né? Tu cresce, né? Vai. Então, sabe o que esse menino fez? Ele disse assim para mim, irmão Paulinho, ele é muito meu amigo, ele é muito querido, assim, irmão Wilson. Porque a pessoa que tu anda com ela, ele vai te trazer uma influência. Vai. Ele vai te trazer uma influência. Com certeza. Pode ter certeza. Se é uma pessoa que fala mal dos outros, ele vai te envenenar. É complicado, com alguma coisa, sabe? Não adianta. Isso aí isso aí que o irmão tá falando é uma realidade mesmo. É tremendo, porque o testemunho, na verdade, né? Então, sabe o que ele fez, pastor, pra mim? Eu sou muito alegre pela vida de ser amigo do Wilson. Ele disse assim, tu quer subir um monte comigo? Tu é corajoso? Eu disse, sim, sou corajoso. Então, nós vamos orar, nós vamos começar uma campanha de oração antes da pandemia. Nós vamos começar uma campanha de oração no monte toda quinta-feira, veja bem, quinta-feira é o meu dia de culto de doutrina lá na nossa congregação. Então ele disse para mim, quinta-feira depois do culto nós vamos subir o monte. E eu também trabalho, né? Sim. E eu comecei a dizer, não, sabe, eu vou experimentar com esse rapaz mesmo, vou ir umas 2, 3 quintas. Sabe quando que nós paramos, pastor Paulo Roberto? No final do ano. Todas as quintas nós subíamos ao monte para orar. Eu, o presbítero Wilson. Depois algumas pessoas foram junto com nós. Lá Deus fez coisa maravilhosa, Deus falou conosco. Inclusive teve uma vez que antes de chegar esse coronavírus, Deus me mostrou esse coronavírus assim. Deu uma visão. Quando eu levantei a cabeça assim, Deus falou comigo, disse, eu vou te mostrar um negócio aqui que é tremendo. E eu levantei a cabeça e Deus disse para mim, ó, não precisa ter medo. Mas só que tu vai orar uma oração agora, é por isso que o pastor Humberto está correto quando ele diz que essa doença é terrível, precisa de muita oração. Então, quando eu olhei aquele coronavírus, tinha 2 demônios muito feios. Isso lá no Bola 8. Muito feio, um do lado do outro, com os dentes arreganhados. E Deus disse, ó, tu só vence na oração. E não é uma oração natural. Deus falou bem claro para mim isso. Isso não é uma oração natural. Agora tu vai orar um espírito. E me desceu uma glória. O Wilson até hoje ele fala, eu nunca vi o que desceu em ti. Aquilo eu não tenho nem como explicar. Porque tu só orava em língua e tu orava numa autoridade tremenda. Uau. E Deus me mostrava quando eu orava com incessante, aqueles demônios davam marcha ré, pastor. E o coronavírus recuava. Quando eu orava. E se eu inventava de mermar um pouquinho a oração, eles avançavam para cima de mim de novo. O senhor sabe que é uma coisa que a gente tem que levar a sério, né? Eu me lembro quando eu fiquei sabendo que o irmão Cristiano, ele estava com... ele tinha sido infectado, ele não estava se sentindo bem, né? Aleluia. E ele entrou em contato comigo, sabe? E eu, na hora, eu queria ajudar ele, não sabia o que fazer. Aí eu fui atrás de um oxímetro, tentei com algumas pessoas
E tu não pode invadir, assim, a privacidade das pessoas, né? Sim, Ou a pessoa dá com boa vontade ou não dá, né? exatamente. Sabe? Então, tu não pode forçar as coisas. Não, tu vai ter que me dar. Então, eu não conseguia. Aí, eu fiquei angustiado com aquilo, sabe? Amém. E de repente, irmão, quando eu fiquei sabendo, o irmão estava sendo internado. Aquilo me deixou... Que coisa, o senhor me mandou Não, mensagem. eu digo, pô, mas a coisa era mais séria que a gente pensava. Era mais séria que a gente pensava, né? E eu preocupado com ele, assim, aí entrei em contato com os irmãos, né, da brigada, e ele ficou internado. Aí conversei com ele, e ele, pastor, não tô bem, ora por mim, não tô bem, ora por mim. Aí eu fiquei mais preocupado e triste até com aquela situação, sabe? Sim, Que ele estava passando, meu Deus, porque é uma pessoa muito querida, né? muito querido. Meu Deus do céu. E aí, graças a Deus, Deus deu vitória para ele. A esposa dele foi internada. Foi muitas coisas que aconteceram com aquela família, sabe? Coisa tremenda. Sabe? E a gente fica assim, praticamente sem fazer nada. Sem ter o que fazer, é muito angustiante. E aí ele teve na minha casa, já venceu tudo aquilo, a esposa dele teve entubada, teve mal, quase morreu. E aí ele falou para mim, irmão Paulo, tu nem imagina o que é isso aí. Aí depois ele me falou. Ele disse assim, irmão, eu fiquei mal. Eu quero trazer ele no programa de rádio aqui. Eu fiquei mal, mas assim, o problema é espiritual. Ele falou. É espiritual as coisas, é uma coisa terrível que acontece. Sabe esse vírus acompanhado de demônio? Eu tenho certeza que é. Absoluto, porque Deus me mostrou Daí isso. eu digo assim, agora, eu me lembro que eu tava preocupado com ele. Imagina a pessoa em casa, irmão, tu sabe, é terrível. E eu não podia ir na casa dele, naquele início ali, não tinha como ir, né? Mas daí, o irmão Roberto, parece que já tinha pego, né? Daí, digo, não, vou ter que entrar em contato com o irmão Roberto também. Daí, graças a Deus, já tinha entrado em contato com ele. E foi uma situação tão terrível, não parece que foi com ele que aconteceu, que ele queria ligar para as pessoas e não conseguia. Não, uma coisa do inferno, irmão. Então, assim, irmão, quando a gente puder fazer alguma coisa, irmão, se a gente tem condições, pelo amor de Deus, irmão. Tem que aproveitar, né, pastor? Meu Deus do céu. Daí, olha, isso aí não é... Glória. Isso aí me marcou, sabe? Amém. Isso aí me marcou. Eu tentando ajudar e parece que não conseguia. Que coisa, né? Me marcou a minha vida isso aí. E ele é uma pessoa muito querida. E eu me coloquei no lugar dele, se fosse comigo, isso aí. Meu Deus do Sabe, céu. olha, Coisa tremenda. Mas graças a Deus, daí ele passou por aquela situação, voltou, e ele contando pra mim, assim, a situação, porque, conta vem chegando, sabe, é terrível as coisas. Sim, não para, quem trabalha por conta é terrível, né? Olha, barbaridade. Eu agora... quem trabalha por conta, aí ele falou, irmão, assim, eu passei por momentos difíceis. Aí agora ele tá tentando se recompor. Não é fácil. Só a misericórdia de Deus. Glória a Deus. E o irmão passou também, né? Não passei pelo Covid, graças a Deus. Até aqui, se passei, eu não tive O senhor sintoma. passou, inclusive, por uma situação quase pior que o Covid, né? Sim, que pastor Paulo Roberto. Quase morreu. Essa foi tremenda. Não, essa aí foi... Essa foi tremenda. Eu fiquei sabendo também. Sim, foi bem no dia. Veja bem, o diabo não dorme, Foi pastor. agora, quase morreu. Agora há poucos dias. Era pra ter morrido, assim, Deus guardou ele. Sim. Conta aí pra nós. O diabo, ele não sossega, né? Era bem no dia que o pastor Humberto tinha designado para nós assumir a área lá até o pastor fazer ele voltar. Mama. Bem no dia, era 4 horas da tarde, quando isso aconteceu. Olha só. Eu cortei a artéria do pulso, a artéria radial. Os vidros, né? Com os vidros. Sim, quebrou um vidro, entrou aqui e saiu quase do outro lado. Decepou a artéria radial do pulso. E aquilo ali é rapidinho, né? Meu Deus, e aí quando eu disse pro meu cunhado, ainda bem que tava meu cunhado e meu filho. Entrou no braço. Aqui, ó, o sinal tá aqui, a marca. Ó, ali, ó. Foi na radial. Claro. Atravessou assim. Claro, atorou de um lado ao outro a artéria. E aí, o sangue? Meu Deus, aí eu disse pros meninos, olha, atorei a veia do pulso. Aí eu pedi pro meu filho, faz favor pra mim, pega um pano que eu vou
A gente E tem que ser tem os rápido, primeiros irmão. procedimentos. Mas tem que ser rápido, daqui a pouco tu não tá conseguindo fazer mais nada. Sim, rápido. Aí ele me deu, eu amarrei forte, Começa a ficar sonolento e morre. amarrei uma volta aqui em cima, bem forte. Isso. Aí estancou. Fez um torniquete. Isso, estancou. Aí eu disse pro meu cunhado, corre pro hospital comigo. Aí chegamos pro hospital, eu lembro que eu só consegui mandar uma mensagem. Nem Amarrou bem forte aqui. Amarrei forte aqui. Fez um torniquete. Isso, daí estancou o sangue. Aí aqui eu tapei, aí cheguei tranquilo. Né? Cheguei. Tranquilo naquela. Mas podia ter morrido. O médico disse em 15 minutos tu ia a óbito. É isso aí. Se tu não faz isso. É. Tu não chegava aqui no médico É se tu não verdade. faz isso. É. Não, porque a pessoa tem 6, 7, depende do tamanho, né, da pessoa, litro de sangue. Mais ou menos. Perdeu ali. Eu não me lembro assim a quantia. Quando chega um nível, não tem mais o que fazer. Não tem mais. Eu não sei se é, não sei quantos litros é. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas se tu perder uma quantia X, acabou. Nem que eles reponham, não tem como. Ah, não, aí depois não tem que fazer. Não tem É. que fazer. Então foi isso, pastor. E aí, bem no dia, era uma quarta-feira, 4 horas da tarde, eu não consegui nem anunciar pro irmão Valmor. O irmão Valmor foi saber depois que ele ia assumir no meu lugar. Mas ele nem sabia. Eu nem consegui mandar mensagem pro pastor Humberto na hora, porque não... Não tem como. Ah, lá do hospital eu pedi licença pros enfermeiros e disse, olha, eu preciso mandar uma mensagem. Aí o primeiro que eu achei foi o assessor do pastor Humberto, mandei uma mensagem pra ele. Olha, infelizmente... Leonardo. Infelizmente eu não vou poder assumir, vocês conversem com o pastor Humberto, coloquem o irmão Valmor lá, que o irmão Valmor é um obreiro guerreiro, já foi segundo da área um monte de tempo. Então, é uma sugestão, se vocês acharem por bem. Eu tava na reunião que falaram. É? Eu tava nessa reunião. E aí falaram, não, irmão Valmor, os irmãos falaram muito bem dele. Ele já foi segundo um monte de tempo lá. Me falaram muito Foi bem. segundo o pastor Alvacir, foi segundo o pastor Moisés. Ele é um homem... Ele é quietinho, né, pastor Paulo Roberto? Ele é um homem sábio. Então eu coloquei aquela e o pastor Humberto achou interessante que colocasse ele mesmo. Uhum. Então ele tá até agora. Aí ele nem sabia, ele tomou um susto quando falaram que ele ia assumir. Ele disse, não, quem vai assumir aqui é o irmão Paulo, não sou eu. Aí que o evangelista Edson disse, não, ele se acidentou, então o senhor vai assumir no lugar dele. E na hora assim, irmão, deu muita dor? Não me deu dor que furou, mas foi o choque, né? Assim, Imagina. que me deu um choque do acidente Tipo ali. uma faca, e aquele né? sangue que voava longe, eu falei na hora, ó, cortou a artéria do pulso, vou ter que ir artéria. agora pro hospital. Não, Aí cheguei lá, Irmão, se deixar assim, ó, vai na parede. vai. O negócio Vai. é terrível. Muito forte, um jato muito forte de sangue mesmo. É bem isso aí mesmo. E aí eu cheguei no hospital, pastor, olha só que tremendo. Cheguei no hospital, aí eu mostrei pra eles, mas eu conversando, eu fiz todo o procedimento ali pra ser atendido. Aí eles pensaram que tava tudo tranquilo. Claro. Aí eles me chamaram numa salinha, como eles fazem ali no Chegou Cristo, né? conversando lá. Sim, cheguei bem. Que loucura. Aí me chamaram numa salinha ali, daí olharam, daí quando ele tirou assim a camiseta do meu braço, ele olhou, não, agora chama o cirurgião, que ele vai ter que fazer uma operação agora, ele atorou a artéria radial do pulso. Com certeza. Aí o cara se apavorou. Aí Não, na se mesma hora eles me mandaram. Se tirasse aquilo ali, tudo é novo. Sim, na mesma hora eles me mandaram pro bloco Não cirúrgico. chegou a fazer reposição de sangue, nada, não? Não cheguei a fazer nada. Olha só. Não cheguei a fazer. Deus teve muita misericórdia de mim, né? É verdade. Então, Ficou internado? fiquei um dia. E aí toda aquela situação de Covid, essa coisa arada, tudo, a gente fica num... Mas no dia antes de eu dar baixa, inclusive... Agora imagina que cirurgia, hein? Sim, eu nem não vi nada, só sei que ficou perfeito. Eles foram muito profissional aqui, ó. Não, dá pra ver um sinalzinho só. Não, eu fiquei preocupado com a parte interna. Ah, Parte de fora. não sei como que eles fazem, mas eles fazem, né? Tá funcionando tudo. Inclusive não perdi nenhum movimento, escoriou o nervo. Mas só que é o seguinte, irmão, tem que ter um repouso. Ah, eu fiquei 3 meses assim, fazendo alguma fisioterapia, fazendo não, acompanhamento. Não, porque dependendo da pessoa. Imagina tu levantar um peso, irmão, estoura aquilo ali de novo. Ah, eles falaram pra mim que durante 60 dias eu não poderia fazer nenhum movimento brusco, porque eu correria o risco de arrebentar. Aí sim, aí teria um baita problema. Deus o Se livre. arrebenta de novo. Só um pouquinho, irmão Paulo. Vamos ver com a irmã Tainê lá. Como é que tá os nossos ouvintes aí? Paz, Senhor, pastor Paulo, paz, Senhor, irmão Paulo Jair. Paz do Senhor, Batainê. Só uma questão, quando o irmão Paulo Jair ele esteve no programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, foi uma bênção, pastor.
Nós recebemos muitos testemunhos depois Ah, glória sobre a a Deus. questão de não desistir de orar pelo seu familiar. Amém. É isso aí. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor, nós estamos aqui com bastante participações. A irmã Duda Rodrigues, irmã Elisandra Silva. E ela lembra, não esqueça de deixar o seu like. Nós estamos aí com 75 likes. Amém. Inclusive hoje nós vamos ter... Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, ó. Isso é muito importante. Nós vamos ter uma reunião hoje e com a intenção, assim, de vermos na parte de comunicação, de como nós aumentarmos cada vez mais o número de ouvintes e pessoas inscritas, né, irmã Tainé? Porque, Exatamente. por misericórdia de Deus, irmão, daqui a pouco vai começar a entrar recursos para a igreja. Amém. Não é, eu não ganho nada nisso, não é? É para a igreja, nós somos os representantes aqui. E já está acontecendo. Claro que é uma quantia pequena, mas já está acontecendo. Mais ajuda. Então a comunicação daqui a pouco do ministério vai ser uma forma de nós ajudarmos, quem sabe, missionários, construção, vai ser uma bênção de Deus. Aleluia. Então esses detalhes aqui é muito importante. Como é que nós estamos aí, irmã Tainé? O nosso canal, como é que nós estamos em quantos? Atualmente, nós estamos com mais de 7 mil inscritos, pastor. Só que nós podemos melhorar e muito isso. Se cada um fizer a isso sua aí. parte, né? Nós estamos quanto? Nós estamos com mais de 7 mil inscritos. Quando Não, nós iniciamos, vamos aumentar muito isso aí. Quando nós iniciamos, nós tínhamos 52 inscritos. Tínhamos apenas 52. É. Mas Deus fez uma grande obra e vai fazer mais ainda. É, Se cada um fizer a sua parte, né? Nós tínhamos quando que iniciamos? 52. 52, estamos com 7 mil. Mais de 7 mil. Mas vamos aumentar hoje, irmã. Em nome de Jesus. Hoje. Porque, irmã Tainé, qual é o resultado que dá para a igreja aumentar o número? Por exemplo, o irmão que está agora lá, se ele se inscrever, Sim. vai aumentando, 7 mil, daqui a pouco 8 mil e tal. Qual é o resultado disso? O próprio YouTube ele vai recomendar os nossos vídeos, pastor, Dá também. o like aí. Para que outros usuários, por exemplo, a gente bota ali uma hashtag drogas, Tá. por exemplo, no programa Ombro Amigo. Aí tá uma Ok. pessoa lá desesperada, vai cometer suicídio, como já aconteceu. E o Isso. próprio YouTube recomendou um vídeo nosso para ele. Pô, mas E então aí a é um pessoa não se evangelista. matou. Exatamente. É um a pessoa evangelista- não se matou, pastor. Ela ia cometer suicídio. Só um Depois pouquinho. ela testemunhou. É um evangelista 24 horas, Um então. missionário virtual. Não. Olha, muito bom. Aleluia. Não, muito bom. Então, Se assim, cada um ó, fizer a sua parte, né, pastor? A gente chega lá. é isso aí. Vamos, então, em nome de Jesus. Eu estava vendo, irmão Paulinho, irmão Paulo, Amém. Jair, uma moça que ela começou lá no Amazonas, Sim. começou a mostrar a aldeia, negócio. Daqui a pouco a menina ganhou uma placa de 100 mil inscritos. Glória a Deus. 100 mil inscritos. Eu não sei a quantia que dá um certo reembolso aí, mas é aproximadamente uns 8, 9 mil reais. Sabe o que é isso, irmão? Então, imagina, irmãos, a igreja ganhar essa bênção aí. E É. nós, pastor, não ganhamos nada para estar apresentando o programa. Todos são voluntários, né, Claro, pastor? Isso é claro. muito importante. Quando o irmão Paulo Jair vem nos programas, é ele que vem por amor à obra de Deus. Não que ele Glória a vai ganhar Deus. alguma coisa, é amor à obra de Deus, amor pelas almas. É. Então, quem está assistindo, não custa nada compartilhar esse link, né? Algumas pessoas, obviamente, têm a sua prebenda, mas é o trabalho da igreja, os co-pastor. Mas não é para apresentar programa, né, pastor? É uma outra. Essa questão de apresentação de programa é uma coisa a mais que é feito pelos irmãos por amor à obra de Deus, né, pastor? Não deixa de ser uma atividade também da igreja, né? Para algumas pessoas. Eu, por exemplo, assim, ó, eu não deixa de ser uma atividade, né? Uma atividade porque eu O sou... senhor exerce essa função. Mas, no caso, é Mas irmão a Paulo minha Jair. visão que eu tenho, já que a irmã tocou nesse ponto aí, eu vejo assim, ó, por exemplo, eu vou ser bem honesto. Eu como pastor, na verdade, irmão, se eu não ganhasse nada, eu não tenho direito mesmo. Sabe? Pastor, ele não é uma profissão, é uma vocação. É um chamado. É uma vocação. Então, uma vez, muitos anos passados, parece que 3 mil pastores entraram na justiça, pedindo direito de férias. Parece que foi em São Paulo isso aí, olha só. Misericórdia. Pedindo um monte de coisa, né? E aí o juiz deu uma lição para eles.
Pastor não é profissão, é vocação. Amém. Não, uma coisa que marcou. Então, assim, ó, mas a igreja tem que dar. Não, a igreja não tem que dar nada, irmão. A igreja não é obrigada a fazer nada. Se a gente não quiser cumprir o chamado, Deus bota outro no lugar. Não, tem agora, problema. graças a Deus que o ministério alcança alguma coisa. Para alguns irmãos que tem, claro, tem família. Ele tem até, vamos dizer assim, tem até eu ia dizer um direito, né? Moralmente, ele ganha, claro. Eu vejo alguns irmãos, nós temos um carro bem simplesinho, né? Então daí quando a minha esposa colocou aqui o carro, os irmãos ficaram tudo olhando, mas quem é que estacionou aqui? Tipo, o nosso carro é bem humilde, né? Aí, não, é da esposa do pastor Paulo. Ah, não, então tá. Tipo, não, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Uns carros bonitos. Os outros carros bonitos. Mas o que aí tu vai ver quem é os irmãos. Irmãos simples. Claro. E muitos são presenteados, né, pastor? Irmãos simples que Deus abençoou com o passar do tempo. Talvez pela simplicidade. Se você for ver a fidelidade a Deus, se você for ver o pastor Carlos Alberto, tem um carro lindo, mas foi Deus que deu, um homem simples. É verdade. Não tem explicação. Tá, mas tu trabalha em quê? Para Deus. Amém. Outros irmãos, a maioria dos irmãos, se você for ver aqui, tudo carro bonito. Claro que tem alguns que têm as suas empresas, isso aí é outra coisa. Como o caso do pastor Hildo, né? Mas aí, o caso do irmão Paulo Jair, tem a sua empresa, mas também anda humilde. Né? Então, assim, ó, mas se você for ver irmãos simples, com todo respeito, eu digo, o pastor Gerson, o pastor Eliseu, pessoas simples, irmão. Mas tu vai ver, Deus abençoa eles. Amém. Deus abençoa. Pastor, tem um testemunho aqui no chat, nós temos apenas mais um minuto. A irmã Duda Rodrigues, ela diz assim, ó, eu evangelizei uma alma lá de Brasília através das programações do YouTube do Ministério Restauração. Olha só. Inclusive, ela vai se batizar. Olha, importante. Glória a isso aí. Deus. Já é uma pauta para nossa reunião hoje. Vamos fazer assim, ó, o Tiaguinho, na próxima programação Heróis da Fé, você vai continuar conosco, né? Sim. Aí nós vamos orar por ele. Amém. Vamos orar por ele e os nossos ouvintes. Então, como é que é, irmã Tainê? Tem o link, né? Isso, é só compartilhar ali, compartilha com todos os seus contatos. Aqui tem irmãos dizendo que estão colocando aí nos status. Muito bom, Aqui o irmão exatamente. Lopes, ele diz assim, ó, já me inscrevi, ativei o sininho a pedido do pastor Paulo Roberto. Pastor, nós precisamos encerrar, pastor. Quem é esse irmão aí? Agil. É o meu irmão. Ah, o Ageu? Sim, tá mandando um abraço pro senhor. Ô, Ageu, Deus abençoe. Ageu, fica aí. Nós vamos agora para Heróis da Fé. Deus abençoe, em nome de Jesus. Já vamos retornar com o programa Missões Heróis da Fé.